Paulinha, é com você. Vamos lá para nossa primeira pauta. O intrincado caso da Flor de Lis, né? O plano da deputada para matar o marido era atroz, hein? Segundo as informações do Ministério Público. Eu queria que você passasse para nossa audiência, Paula, todos os detalhes. Vamos lá. Bom, agora ela foi formalmente acusada como a mandante do assassinato do marido, que, se vocês não se lembram, foi morto em junho do ano passado, recebeu 30 disparos na garagem da casa depois de chegar com a esposa de um evento religioso. Então agora a gente tem essa acusação formal dela ser a mandante do assassinato. Ela que tinha o quê? 55 filhos, né, gente? 4 deles biológicos, os demais adotivos, inclusive muitos agora estão presos. Logo depois desse crime, 2 deles foram presos, um por comprar essa arma e o outro por efetuar os disparos, né? Inclusive, ele disse que efetuou os disparos ali quando interrogado pela polícia. Agora a gente tem também 5 outros filhos presos e uma neta, porque participaram de alguma forma aí das tentativas de assassinar o marido, porque não foi só uma não, né? Uma aí deu certo, mas antes disso a gente tinha aí tramas de envenenamento, pagamento de alguém para matar que não deu certo. Então, realmente é uma história muito séria e que muitos não imaginavam, né? Porque Flor de Lis tinha todo um histórico de uma pessoa que adotou aí crianças que sobreviveram a uma chacina na Central do Brasil, era pastora e também deputada. Então, isso realmente deixou muita gente assustada. Inclusive, o partido PSD expulsou a Flor de Lis nessa segunda-feira, mas ela segue em liberdade, gente, por conta da sua imunidade parlamentar. Ela só poderia ser presa em flagrante de crime inafiançável, o que não é o caso. Então, apesar dos filhos presos, ela segue em liberdade. Temos aí episódios de tentativa de envenenamento com arsênico, não é verdade? E uma coisa que me deixou bastante chocada foi uma troca de mensagens revelada pelo promotor Sérgio Lopes Pereira, dela com um dos filhos, em que ela dizia o seguinte, fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Então aí, como opção, ela achou por bem matar. Seria aí uma saída para não escandalizar. Bastante chocante, né? E é uma história muito louca, claro que negada por ela, né? Ela afirma que esses tiros aí foram obra de um ladrão. A defesa diz que ela não cometeu esse crime, que ela anda aborrecida e chateada com tudo que está ocorrendo, porque ela é inocente. Esses defensores da Flor de Lis, os advogados, dizem que ela jamais foi mandante desse crime bárbaro. E parece muito uma história de filme, né? Muito. Se você for ler os detalhes, tem coisas como, por exemplo, como ela conheceu o Anderson, ela tinha 30 anos, ele tinha 14, acabou se aproximando dela ali, namorou uma das filhas para depois se relacionar com ela. É uma história muito maluca e que você pensa, nossa, isso podia ser um filme. O que de fato foi. Antes, claro que eu não sabia disso. Filho adotivo? Ele não era adotivo, mas ele frequentava ali a casa dela. Ele ficava como uma das filhas, né? Ele frequentava como jovem de 14 anos ali o trabalho que ela fazia. Namorou uma das filhas dela antes disso e depois foi namorar com ela, foi ter esse relacionamento com ela. É uma história muito maluca. Quanto mais você lê, tem a questão também se ela é ou não mãe biológica de alguns dos filhos, quer dizer, registros fraudulentos ali de uma das crianças. É uma loucura. Se você for se aprofundar, você fala, isso é história realmente de filme. E chegou a ser filme antes desses fatos criminosos, ali numa história, digamos assim, inspiradora. Foi o Marco Antônio Ferraz, editor de moda, que conheceu a história da Flor de Lis muito antes de tudo isso, há 12 anos, no TV Xuxa. Acabou muito sensibilizado, querendo contar essa história dessa mulher que adotou esses filhos, enfim. E aí, como a história era muito sensível mesmo na época, né? Como uma mulher adota mais de 30 crianças,
muitos atores concordaram em participar, sem cachê. Então, vocês estão vendo as imagens aí, Cauã Raymond, Bruna Marquezine, Ana Furtado, Letícia Spiller, Aline Moraes, Marcelo Antoni, Fernanda Lima. É uma lista de gente muito grande, né? De atores que... Rinaldo Gianecchini, gente, é muita gente. Não dá nem pra fazer a lista. É todo mundo. Todo mundo participando, interpretando um dos filhos, contando aí a história num docudrama. E aí até esse diretor falou sobre isso recentemente, disse que se arrepende, que se fosse hoje jamais teria feito esse filme, que ele não é cineasta, que ele é um contador de histórias, que contou uma mentira, né? Agora, conhecendo os fatos, ele entende que o que ele contou ali foi tudo uma grande mentira, que ele está dilacerado, que se sente enganado, e é como se ele não pudesse confiar em ninguém. E uma coisa curiosa é que o Anderson Carmo, assassinado, então, agora na acusação aí por Amando de Flor de Lis, foi também um dos produtores executivos, né? Porque era ele quem controlava o dinheiro das igrejas que os dois chefiavam. E parece que esse era um ponto aí de incômodo para Flor de Lis. Era ele quem mexia com todo esse dinheiro, acho que eram 3 igrejas espalhadas em 2 cidades. Então, o problema era a grana, havia esse interesse dela retomar esse controle financeiro também. Gente, vamos aproveitar a presença aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, para te fazer 2 perguntas. Ela, por muitas vezes, acho que é bom a gente lembrar isso, ela é deputada federal, né? Representa o povo, foi eleita para representar o povo lá na Câmara Federal. 2 perguntas que eu te faço. A primeira, como é que a Câmara está enxergando esse caso? E a segunda, o que vai acontecer com o mandato dessa mulher? Ela vai continuar deputada representando o povo, assassinando o próprio marido? Ela vai ser cassada. Demora um tempo, mas vai ser cassada. As excelências aqui, os deputados e senadores, não toleram tipos de crime, né? Porque existe uma ética da malandragem no Congresso Nacional. Para tudo há um limite, né? Para tudo há limite. Algum tipo de roubo aí, de colarinho roubar, tudo branco, bem, né? de roubar... Matar, não. Isso pode. Agora, matar... O problema é matar, né? Direto... Aí é demais. A sensibilidade desta ética da malandragem. Paulo, não é a primeira vez que a Câmara dos Deputados enfrenta uma situação assim. Eu convivi com 2 bandidos assassinos na Câmara dos Deputados e que tiveram o mesmo destino que terá a Flor de Lis. Ela será caçada, é uma questão de dias, de tempo, né? Primeiro, Hildebrando Pascoal, um ex-coronel do Acre, eleito deputado federal e cerrou um adversário político vivo com a motosserra. Ele era chamado de o homem da motosserra. Meu Deus. E tinha outros crimes. E aí, quando descobriram, e naquela época existia a imunidade parlamentar. Nenhum inquérito poderia ser aberto contra parlamentar naquela época, em 99, se não fosse com a autorização do Congresso Nacional. E ali os deputados decidiram cassar o mandato de Hildebrando Pascoal do que abrir o precedente e dar autorização para o Supremo processá-lo. Ele foi cassado, caiu na Justiça Comum e já está condenado a 130 anos de prisão. E depois, o Talvani Albuquerque, um médico, olhar tranquilo, pacato aparentemente, virou suplente de deputado. Teoricamente, aqui o mais bobo na Câmara dos Deputados é o primeiro suplente, é o que não conseguiu entrar. E aí ele decidiu tomar um atalho e matou a deputada Ceci Cunha. Bacana. Para entrar no lugar dela. Legal. E entrou, tomou posse, com festa, com a família no plenário, feliz da vida, e aí descobriram, ele mandou matar a deputada Ceci Cunha. Nossa. E os executores acabaram matando o marido dela e mais 2 da família. Né? Então existem crimes assim. E aí o Talvani foi expulso e já está condenado a 103 anos de prisão. Então existem outros réus no Congresso Nacional. Mas se você for olhar no Conselho de Ética, está lá Carlos Bolsonaro, porque xingou não sei quem. Está lá a deputada não sei o quê, porque brigou com o partido. Nenhum réu, nenhum investigado pela Lava Jato está no Conselho de Ética. Flor de Lis vai direto para o Conselho de Ética e será cassada. Ela já foi expulsa e será cassada porque os deputados aqui não toleram este tipo de crime. Só isso. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, queremos ouvi-lo. Olha, primeiro, sem palavras com essa história aí.
Apenas comentando que se fizeram o filme lá atrás com tanto global, agora então dá uma sequência de arrasar quarteirão, né? Mas é uma história assombrosa, mostra a natureza humana em seu mais extremo. Fora isso, assassinato, né? Que se prenda, que se puna a deputada. Muito bem. Adrilles Jorge, gostaria muito da sua concisão, assim como Joel Pinheiro da Fonseca acaba de fazer. Tentarei. O aspecto da bondade, generosidade exorbitante, assim, eu acho que a gente tem que sempre dar uma desconfiada, né? Ou a pessoa é muito santa, o que é raríssimo, ou a pessoa é psicopata, o que não é tão raro assim quanto um santo nas nossas idades. E instituições, assim, clássicas, onde abrigam classicamente a bondade e a generosidade, como igrejas, escolas, o Projaquistão, assim, são o berço ideal que atrai, né, esse tipo de gente ruim, que vai se travestir de uma coisa boa, institucionalmente boa, para praticar suas maldades, né? Ainda bem que são a minoria da minoria da minoria. E eles usam da prerrogativa desse arcabouço de defesa, um pedófilo entra numa escola, um assassino entra numa igreja, e seduzem as outras pessoas. O aspecto mais maligno dessa história é que ela provavelmente era uma psicopata louca, sectária. Olha só, ela deixa de separar do marido para matar o marido, sendo que isso não feriria os olhos de Deus. Mas, além disso tudo, olha só, ela seduz os próprios filhos. 4 dos filhos delas a ajudaram a tentar envenená-lo progressivamente. Provavelmente 4 pessoas numa única família não são psicopatas, mas elas são iludidas, elas são hipnotizadas pelo carisma de alguém que centraliza as atenções, os afetos, os olhares, porque o psicopata em geral é um sedutor, e alguém que se coloca como pessoa normal, e alguém que se coloca como um farol de iluminação da humanidade, né? Que usa desse seu carisma para poder massacrar, oprimir, perseguir e, no caso dela, matar. É uma história assombrosa, digna das mais pérfidas crônicas de um Nelson Rodrigues, por exemplo.